Muito bem, pessoal, estamos hoje aqui mais uma vez no Hora da Filosofia e hoje nós vamos conversar muito sobre um filósofo que nos ajuda a questionar coisas muito importantes quando a gente perde esperança e confiança nos outros, quando a gente às vezes se questiona até que ponto a gente pode ser uma sociedade mais justa, até que ponto a gente pode ser uma sociedade confiável, existe alguém prudente, alguém íntegro ou não, as pessoas estão preocupadas com a coletividade ou não, só com o seu interesse próprio, até que ponto a gente é de fato pessoas agregadoras, pessoas que pensam no bem comum, até que ponto a gente pode confiar na sociedade e no outro. Perguntas assim nos colocam sempre uma pulga atrás da orelha, no sentido de pensar que o ser humano sempre tem aquele ímpeto para competição, para desconfiança, para alguma possível inimizade, algum possível infidelidade em relação às nossas relações. Alguém viveu isso e tentou pensar sobre essas questões todas dentro das relações próprias, interpessoais, e dentro da sociedade, do governo, dentro da política. Por isso, hoje nós vamos conhecer Thomas Hobbes, um filósofo político do século XVI, muito famoso em inglês, e ele tem grandes considerações a serem feitas aqui para nós. Bom, para começar, a gente precisa entender um pouco da história dele. Por que, de repente, Hobbes está pensando essa instabilidade das relações humanas, essa falta de confiança, essa incerteza na possibilidade de que a gente seja gente boa, de que a gente seja, de fato, pessoas que estão aqui na sociedade para construir relações sustentáveis e tudo mais, benéficas, né? Hobbes nasceu, então, ali mais ou menos 1588, na Inglaterra, no momento em que a Espanha está tentando invadir, competir, bloquear a influência que a Inglaterra está tendo naquele cenário das grandes navegações. Então, grandes navegações tem o ponto das grandes descobertas, das grandes conquistas, das colônias, e tem a questão do poderio sobre o continente europeu. A Espanha então vai tentar fazer um ataque ali, ela é bloqueada, está com muitos navios, muitas pessoas ali para atacar a Inglaterra. A Inglaterra dá um jeito de impedir esse ataque, de forma que a Espanha volta e ela perde muito dos seus navios e perde muito das suas pessoas. Mas é sempre um movimento constante de alguns países ali quererem bloquear esse avanço, esse poderio inglês na Europa, né? Durante muito tempo a Inglaterra vai estar aí sempre no olhar dos outros países europeus. Bom, esse clima de competição, esse clima de inimizade, esse clima de poder, disputa de poder, que Maquiavel já dizia há muito tempo, né? Num âmbito bem menor, né? Mas agora pensando em questão de globalização, né, porque era uma forma de globalização ali naquele tempo, Hobbes vai dizer que ele é irmão do medo, né, porque ele nasceu naquele tempo e nasceu já numa situação de fragilidade, uma situação de insegurança, uma situação de medo. Ele diz isso em uma das suas confissões: nossa, minha mãe pariu 2 filhos, a mim e o medo. E aí, isso vai acompanhar a vida dele, obviamente, mas eles têm ali um poder aquisitivo bacana, tanto é que Hobbes vai ser bem educado pela sua família. Aos 20 anos ele já vai ser um educador de uma família lá de conde na Inglaterra. Aos 40 anos ele está sendo já educador do futuro rei da Inglaterra, Carlos II, só que nesse tempo aí, quando ele já era educador de uma família de condes ali, ele faz uma série de viagens ao continente, né? Ali a França, a Itália. Então ele tem já muita instrução, ele já tem muitos contatos, está imbuído já de uma série de revoluções que acontecem científicas naquele tempo.
Tanto que ele é influenciado muito pela ideia de Francis Bacon, pela ideia cartesiana, por Galileu Galilei, né? Essas são algumas influências que ele vai receber. Então o pensamento dele é contrário a tudo que foi vivido na Idade Média, a escolástica, a definição das coisas, né? Há uma espécie de religiosidade muito própria da Idade Média, ainda que seja muito racional, né? Os escolásticos, eles são bem racionais nesse sentido, mas ele é muito contra isso no sentido de que ele já está dentro dessa ideia da natureza, de compreensão da natureza, de manipulação da natureza, enfim, uma série de coisas que vão compor a ciência moderna. Nesse sentido, o Hobbes vai então angariar várias experiências com essas relações, com esse clima de revolução científica. Ele vai ser alguém que vai conhecer muito o grego, muito o latim, tanto que ele vai traduzir algumas obras do grego, algumas obras clássicas, e muito bem versado no latim, ele vai até ajudar Francis Bacon a fazer traduções de alguns livros do Bacon, né? Dito isso, ele vai ser alguém que vai causar algumas polêmicas na sua vida, né? Porque ele vai pensar a partir dessa situação, desse contexto de fragilidade, de riscos e de medo, ele vai pensar como é que a sociedade pode ser protegida, pode ser cuidada, né? Mas para pensar isso, ele também vai pensar qual é a natureza do ser humano. Ele precisa compreender muito bem qual é a natureza do ser humano para tentar encontrar mecanismos, instrumentos para essa segurança, para essa questão pacífica que ele está tanto almejando. Pois bem, dito isso, a primeira questão que a gente tem que dizer do Hobbes, então, já dito, da influência que ele tem da ideia corporeísta, mecanicista da ciência moderna, quem é o ser humano para Thomas Hobbes? O ser humano para Thomas Hobbes se encaixa dentro desse ideal novo da ciência moderna. Ele está dizendo que nós todos somos objetos, nós somos corpos, né? Corpos em movimentos, corpos que têm, obviamente, sentidos, que têm as questões de um animal racional, né? Só que como corpos nós sofremos o tempo todo ações e reações, nós sofremos pressões dos ambientes externos e da nossa questão interna, né? Então, como é que a gente existe no mundo? A gente existe no mundo nessa ideia de inter-relação, de ação e reação, da luz que impacta e que pressiona meus olhos, do som que impacta e pressiona meu canal auditivo. Nós somos esse corpo que está em constante interação com outros corpos aí. Para Hobbes, nós somos inicialmente pessoas que sentem todas essas reações. Ele é empirista, né? Então tudo passa pelos sentidos. Nós sentimos as coisas, nós temos impressos no nosso corpo, nossos nervos, né? Toda essa informação da experiência de mundo, de nós mesmos. E a razão não é nada mais e nada menos do que a representação, a capacidade de apresentar imageticamente essas reações. É o que logo depois Hume vai dizer para a gente, muito legal, que é esse feixe de sentidos, feixe de impressões que nós temos. Então ali já existe essa linha, essa vertente empirista inglesa, que é muito importante até hoje para a gente compreender várias coisas do campo da medicina, enfim, da psicologia. Pois bem, se nós somos esses corpos que sentem, que têm impressos no seu corpo essas impressões, né, esses sentidos, essas qualidades dos objetos e das coisas, e que na nossa mente a gente tem representados, né, essas qualidades, é isso que ele chama de racionalidade. O que é a razão, então, para Hobbes? É a capacidade de calcular, de organizar, de manipular, de instrumentalizar essas informações, de complexificar e simplificar essas informações. Algo que também tem a ver com o René Descartes, que é contemporâneo do Hobbes. A grande diferença do Hobbes para Descartes é que Hobbes dá um valor muito grande para as sensações, para os sentidos, e o Descartes já desacredita dessas sensações. Para Descartes, as sensações nos enganam, né? As sensações elas são erráticas, então a racionalidade precisa depurar essas sensações. O Hobbes está dizendo que a racionalidade pode nos fazer ficar inteligentes, pode ajudar a nos fazer sábios, mas pode nos ajudar também a ser tolos. Isso é interessantíssimo para Hobbes.
A gente precisa captar essas experiências da vida e do mundo que a gente faz, mas a gente tem que tomar cuidado, porque de repente a gente pode criar ilusões, criar representações que são pouquíssimo credíveis, né? Nesse sentido, ele até lança a religião, né? Ele faz uma crítica interessante à religião. Primeiro, ele vai dizer que a religião ela nasce dessa condição de fragilidade, de medo, dessa ignorância, desse temor, dessa piedade, aquilo que a gente desconhece, né? Bom, não é que ele esteja sendo contra a religião. Ele está dizendo como, na maior parte das vezes, a religião acontece. Mas todo ser humano é religioso, tão religioso que o próprio Hobbes também o é, e ele não faz a distinção, por exemplo, da vida material, histórica, da vida espiritual. Para Hobbes, Deus é aquele que conduz o todo, que conduz o mundo. As leis da natureza é uma forma de organizar o universo, as coisas todas de Deus. Então ele não é alguém que desacredita da religiosidade, mas é alguém que entende que ainda que todos os seres humanos sejam de alguma forma religiosos, a religião enquanto instituição, ela precisa tomar cuidado no modo como ela organiza e conduz as pessoas nessa experiência de fé. Inclusive ele vai dizer algo muito interessante, né? Não desacreditemos dos líderes religiosos, aqueles cujas sentenças, né, cujos discursos são credíveis, né, são válidos. Agora tomemos cuidado com aqueles que são menos, que são medíocres e tudo mais. Isso é importantíssimo para a gente, né? Então, para Thomas Hobbes, nós temos essa dupla forma de imaginar as coisas, né? Que é o mundo como corpo interativo, como um corpo em ação e reação, e a partir disso a gente vai representando as coisas na nossa mente. Essa é uma forma de perceber o mundo. Quem é o ser humano nisso tudo? O ser humano é, nesse ambiente de ação e reação, alguém que reage, tá? É alguém que, enquanto vivo, vai tentar preservar a sua vida, vai ter um instinto primordial de sobrevivência. Nesse estado natural que ele chama, estado de natureza, a coisa que nós temos é o egoísmo da vida, né? E não é o egoísmo ruim que ele está dizendo, não. A gente tem que ser egoísta da vida no sentido de preservar, né, a vida, a condição, etc., e dos outros, daqueles que são os próximos, os meus no caso, né? Isso é bacana, é interessante. Um problema que nós temos aqui é que, enquanto estado de natureza, nós somos selvagens, né? Nós temos direitos naturais, que são essa preservação de vida e a liberdade de fazer o que quisermos, inclusive de afetarmos a vida de outro de qualquer maneira e afetar a mim, enfim, qualquer coisa do tipo. Nós temos essa liberdade natural. Só que nessa liberdade natural, infelizmente, o ser humano é inimigo de si mesmo. O homem é o lobo do homem. Isso é fato para nós. Isso vige ainda hoje em vários cenários nossos, interpessoais, mercadológicos, profissionais e tudo mais, políticos e tal. Isso é uma verdade, é um diagnóstico para Hobbes. Hobbes não está colocando isso como fim, imaginem bem, pensem bem nisso, né? Ele não coloca o fim do ser humano como essa inimizade no ambiente natural. Ele está dizendo que isso é um diagnóstico, tanto que a ideia dele vai ser resolver isso, daqui a pouco propor uma solução. Então, se nós somos inimigos uns dos outros, é importante que, além dessa liberdade, a gente entenda que é preciso elaborar um pouco os direitos naturais para que se tornem leis naturais. E aí, está dentro da liberdade humana, por exemplo, e dos desejos humanos, o desejo pela paz. É óbvio que a gente vive correndo risco, perigo e tudo mais, desconfiados das coisas, mas a gente deseja a paz. É óbvio que a gente está suscetível a uma série de contradições da vida, etc., de enganos, mas a gente deseja justiça. Isso é humano, né? São desejos, afetividades e instintos nossos. A gente deseja justiça. É óbvio que a gente, em algum momento, está em desacordo com algumas pessoas e a gente deseja ser tolerado e escutado. Então, existem aí também na natureza humana uma série de coisas que vão ser estabelecidos como leis da natureza. A lei da natureza, diferente do direito da natureza, é uma já elaboração racional daquilo que naturalmente a gente deseja e que é, digamos, benéfico a todos. O problema é que essas leis da natureza,
A justiça, a paz, a tolerância, o perdão, enfim, são contraditórios com os nossos instintos. São todos contraditórios. Porque, de repente, a gente quer ser perdoado, a gente quer ser tolerado, a gente quer a paz, a gente quer a justiça, mas não necessariamente a gente faz todas essas coisas. Então, está dentro de nós essa contradição que vai, em último caso, levar a convivência ao zero de qualidade. Para isso, o Hobbes vai pensar que a racionalidade humana é tão bacana, é tão forjada, é tão capaz de construir as coisas que a gente precisa, né, para organizar essas coisas todas, construir um ser humano ideal ao modelo da natureza. Se na natureza nós somos ali em selvageria e tudo mais, e o mais forte domina, etc. E tem coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins, então por que não elaborar então um corpo artificial que seria o Estado? Um corpo artificial seria aquele corpo racionalmente elaborado que representasse um ser humano perfeito, sem essas contradições, com a maior parte das qualidades, com a maior parte dos benefícios. Né? E aí existe a ideia do absolutismo. Se lá no estado de natureza nós temos toda a liberdade, mas corremos todos os riscos possíveis, o estado absoluto ele vai ser o estado que vai assegurar para nós a paz, a justiça, a tolerância, o perdão e uma série de outras coisas que são elaboradas como lei natural. Então, o Estado é aquele lugar, aquela pessoa, porque pode ser uma assembleia, pode ser uma pessoa, o soberano, né, um monarca, isso o Hobbes deixa também claro no seu livro Leviatã, que vai assegurar esse Estado civil, esse Estado seguro para a gente. O grande problema é que para a gente estar seguro nessa sociedade, a gente vai ter que abdicar, a gente vai ter que renunciar dessa liberdade que a gente tinha em estado de natureza. Se antes a gente podia fazer tudo, agora, nesse estado do Leviatã, nesse estado civil, soberano, absolutista, nós teremos que conceder os nossos direitos para termos a nossa vida segura. Observa bem que isso está lá dentro daquele contexto harmonioso, né? Olha, eu preciso cuidar dessas pessoas e preciso ser cuidado pelo Estado para que a gente não incorra aí em morte, em uma série de fracassos que esse momento está oportunizando para uns e para outros não. É impossível para Hobbes que a sociedade esteja unida se ela não for dominada, conduzida, senão pelo medo. Por que é que ele está dizendo isso? Porque lá no estado de natureza a gente aprendeu que por instintos a gente só é dominado pelo medo. Pelo medo a gente fica coibido, a gente para, a gente trava, a gente cede, a gente troca. Né? O Estado também tem que usar o medo como esse artifício para a segurança das pessoas, para o domínio das próprias pessoas. Isso também é muito claro, porque para conduzir bem um povo, uma nação, eu preciso tê-lo sob o meu domínio. E tê-lo sob esse meu domínio, eu preciso ter como se fosse um pacto. Então, o pacto que é estabelecido para a preservação da vida entre o Estado e esse povo, que em estado de natureza estava correndo risco, ceda toda essa liberdade que você tem e eu lhe garanto toda a segurança que você deseja. Isso é simplesmente você colocar sua vida inteiramente nas mãos do Estado. É claro que o Hobbes também vai dizer, olha, mas um pacto, como é que a gente dá conta desse pacto? Onde é que ele quebra ou quando é que ele tem fim? Tem duas formas. Ou você, de repente, cumpre esse pacto, e aí cumprindo o pacto ele tem o seu término, ele tem o seu fim, né? Ou você, de repente, é eximido desse pacto. De repente alguém suspende o pacto. E pronto. São duas formas. Agora, alguém que cedeu toda a sua liberdade para obter segurança do Estado, né, e segurança de vida, é enquanto a vida permanece. Então esse pacto ele é basicamente indissolúvel ali, né, nessa dependência, nessa relação do indivíduo com o Estado absolutista. O que é importante é que, para muitos, a gente entende que o Estado absolutista de Hobbes é aquele Estado extremamente maléfico. Né? Não o é de todo. Porque os objetivos que o Estado Leviatã de Hobbes está colocando ali são objetivos extremamente compreensíveis para nós. É a paz, é a justiça,
é a igualdade, a equidade, é a tolerância, é um monte de coisas que ele vai estabelecendo como necessidades para uma sociedade viver bem. Se o Estado está querendo colocar isso e o medo é um instrumento para dominar isso, essa população, esse povo, é unicamente por coerência àquele contexto em que as pessoas eram vistas como um corporeísmo mecanicista, como corpos instintivamente ativos. Isso é importante, porque aqui a gente está no grau dos afetos, né? É uma espécie de educação dos afetos, educação dos instintos. Para isso, o Hobbes também vai dar outras orientações importantes para a gente. Orientações que a gente às vezes quase esquece de ler e de compreender lá no seu livro. Ele está dizendo o seguinte, o Estado, o Leviatã, ele não deve ser absolutista no sentido de uma tirania. Não deve ser absolutista no sentido de que alguém vai conduzir as coisas para interesse próprio, privado. O Estado, o soberano, ele deve compreender em si mesmo a humanidade inteira. Isso é fantástico, né? É um jeito de Hobbes colocar para a gente um formato de Estado que não vai degradar as pessoas, que não vai necessariamente tirar os direitos e os deveres das pessoas. Tudo que esse Estado está fazendo enquanto poder absoluto dentro do contrato está sendo feito para pensar uma nação que possa ser boa, uma nação que possa ser qualitativamente melhor, uma nação que possa, nessa qualidade das coisas, quantitativamente também estar organizada. Então, Hobbes não é esse monstro todo que a gente está imaginando. É por isso, por algumas más compreensões que nós temos, que ele teve polêmicas no seu tempo e tem polêmicas ainda hoje. E talvez o maior dos aprendizados que a gente pode ter com Hobbes é que para a gente conhecer bem quem a gente é, e para ele o diagnóstico que ele está falando é que a gente nasce mal, né? A gente nasce com propensão a essa violência impulsionado pela segurança da nossa própria vida, é a ideia de que a gente, para conhecer bem a gente mesmo e o outro, olhe bem o outro, olhe bem você mesmo e veja quais são as capacidades de maldades, de ações ruins, de ações que sejam violentas, que colocam os outros em riscos e tudo mais. Do menor nível ao maior nível, né? Pense bem. À medida que você pensa todas essas coisas, essas ações, essas atitudes que oferecem risco a alguma pessoa, imagine que nós também temos essas potencialidades. Hobbes não está dizendo que a gente é mal e não está sendo conivente com essa maldade, nem está estimulando a gente para esse tipo de ação. Ele está dizendo para a gente se conhecer e está justificando o fato de que talvez naquele tempo o melhor momento e o melhor jeito de se ter segurança de vida era cedendo à liberdade numa espécie de condução, uma espécie de coerção, de educação dos corpos. Aliás, a liberdade é vista como ausência de coerção externa. Se eu tenho, então, uma lei que me rege, é porque eu deixei de ter liberdade naquele tempo, né? Hoje a discussão sobre liberdade é outra, está em outros mecanismos. Enfim, esse é o Hobbes, que tem muita coisa para a gente aprender sobre ele ainda. Ele é muito bom. Espero que em outro momento a gente estabeleça algum diálogo e maiores informações sobre ele. Muito obrigado e até a próxima Hora da Filosofia. Tchau, tchau.